Bom, vamos lá, pessoal, vamos lá. Em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Espero que vocês tenham visto aí que a gente criou um grupo no Whats, né? Justamente para poder auxiliar mais vocês, tornar, né, mais próximos os professores, os colegas, né, que estão trabalhando com vocês, tá? De todas as matérias, para que o aluno possa interagir, para que o aluno possa, de uma forma mais ágil, mais rápida, tirar suas dúvidas. E veja, essa ideia até o pós-prova, tá? Recurso, não concorda com a posição da banca, né? Então a ideia é servir vocês da melhor forma possível, ok? Os nossos eventos continuam, né? Eu acabei de colocar lá no grupo a programação. Alguns colegas que estão entrando no grupo inicialmente não conhecem bem como é que funciona, então eu vou só pegar uns minutinhos rapidinho da aula aqui, da professora, para explicar. A proposta do Revisando é, não é ser um curso, não é ser um curso preparatório, ok? Né, uma iniciativa dos professores de tentar auxiliar o aluno, trazer algumas dicas, trazer algumas orientações, um complemento na tua preparação. Tanto é que, né, a gente está livre aí para poder divulgar. Eu dou aula aqui em Curitiba em vários cursinhos, né? A professora também, né, dá aula, cada um na sua localidade. Então, tá livre, tá livre. Não tem nenhuma restrição quanto a isso, né? Então a gente preza muito por essa liberdade, por essa liberdade. Mas, claro, nosso objetivo é auxiliar o aluno. Com relação aos valores, pessoal, com relação aos valores, a ideia do Revisando, né, surgiu o quê? Vamos deixar um valor livre, isso mesmo, livre. Ah, mas professor, fica complicado definir, né, o quanto... Não, veja, não é você definir quanto vale o... Não é isso. A ideia, viu aqui, né? Eu acabei desativando o som de alguns aí, tá? Enquanto, professor, acho que eu desativei o seu também sem querer, tá? O meu falta de óculos é complicado, então ativa aí, né? Então, a ideia não é você dar um valor no nosso trabalho, claro que não é isso, mas é poder deixar o aluno na liberdade, que a gente sabe nessa situação de crise, tá? Tá complicado para todo mundo, e a gente não quer que você pare de estudar. Se você parar de estudar, o prejuízo vai ser enorme mesmo, né? Você não vai alcançar o teu sucesso, você não vai alcançar o teu objetivo, né? E isso é uma bola de neve, isso desanima todo mundo. Então, a nossa parcela, a nossa contribuição deixa um valor livre. Tá? A nossa forma de combater uma pirataria que acontece, o pessoal fez aula em tal lugar e fica compartilhando, vendendo, né, distribuindo vídeo. Não, né? Nós prezamos aqui pela seriedade, tá? Pelo compromisso que os professores têm com os alunos, ok? A gente quer, né? É isso. E aí, nada melhor do que deixar de forma livre. Tranquilo? Então, sinta-se à vontade, sinta em contribuir com o quanto você pode. Eu sei que depois que você passar, você tomar posse, né? Se bobear, vão até chamar a professora lá de Minas Gerais para poder comer um churrasco aqui em Curitiba, hein? Ó, não duvido, hein? E o pessoal se reúne aí e chama você passagem, Eu vou com certeza. né? E aí já vai aproveitar e trazer uns produtos aí que a gente curte também, né? Então, vamos fazer um intercâmbio. Mas nesse meio tempo, pessoal, é uma mão lavando a outra, ajudando a outra, ok? Tá? Fica tranquilo. Essa aula, ela está sendo transmitida agora, acredito que, né, deva ter alguns colegas acompanhando pelo YouTube. Deixa eu dar uma olhadinha lá, né? Olha lá, tem alguns colegas assistindo pelo YouTube. Ao menos os minutos iniciais, ele vai acontecer de forma online aqui pelo YouTube. Então vai chegar um momento que a gente vai interromper e aí é só o pessoal que se matriculou. Então é mais para você conhecer, tá? Para você conhecer o nosso serviço, conhecer os nossos professores e aí, né, você escolhe se você... E você pode assistir depois, também tem compromisso agora, essa aula fica gravada. Essa aula vai ficar gravada e você vai poder assistir depois quantas vezes quiser. Ok? Qualquer dúvida, qualquer, né, situação que você precise, manda mensagem para nós, posta lá no grupo, o que a gente puder auxiliar,
Tenha certeza que não só eu, mas todos os colegas de professores, todo o time de professores, só fera, vai ter o maior prazer em ajudar vocês, ok? Bem, a programação tá lá. Mais para final do mês, nós temos um outro simulado, nosso terceiro simulado Whats. A gente vai fazer mais algumas divulgações, tá? Então, com certeza, né, a gente vai levar você no caminho certo aí para aprovação, né? Estamos vendo aqui futuros policiais civis, né? Alguns aqui têm turma presencial comigo, Otacílio, Roberta, né? Outros, em razão da distância ou em razão até mesmo da pandemia, temos que, né, ajudar de forma remota, à distância. Ainda bem que tem essa tecnologia, hein? Ainda bem que tem isso a serviço da gente para que a gente possa levar toda essa orientação para vocês. Combinado? Bom, vou deixar aqui com quem manja do assunto. Hoje é Direito Penal. Professora Karine Ramos, ok? Vai lá, Karine, com você. Um abraço. Um abraço, professor. Muito obrigada. Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? E aí, me digam como está o coração, como está andando os nervos. Fiquem tranquilos, porque nós vamos continuar com vocês até o dia da sua prova, fazendo muitas questões. Agora é hora do jogo, de treinar bastante para esse jogo. Vamos fazer o simulado, tá? Vamos pegar pesado no simulado e vamos te preparar. Esse grupo vai te ajudar bastante nesse último mês, até sua prova, com bastante dicas, com metas para a gente poder ajudá-los, tá bom? Vocês já receberam o material de vocês. Eu mandei um outro material suporte, tá? Para vocês fazerem a leitura em casa. Esse material, ele está excelente, porque vai ter muita jurisprudência, muita doutrina, muitas questões que vão ser trabalhadas com você na sua prova. Eu só não estou achando ele aqui. É esse aqui, ó. É o Direito Penal em Tabelas, tá? Ele está ótimo e fácil para você resumir. Então, você pode fazer esse resumo, porque é uma questão da sua prova, tá? Pode cair questão doutrinária, jurisprudencial. Eu venho trazer para vocês as questões mais relevantes e importantes que estão sendo cobradas, tá, nos últimos concursos e que tem também a faceta, né, a cara da banca do Paraná das últimas provas. A gente faz o filtro e a gente cobra para você. Antes de iniciar as questões, o que eu pressuponho, né? Sou muito presunçosa. Eu acredito que vocês já tenham feito a leitura dos respectivos artigos do Código Penal da matéria dos crimes contra a vida, correto? Eu estou aqui apanhando, mas eu acho que agora você está vendo o material correto. Esse mesmo, está na tela. Então, é o seguinte, a proposta nossa é vir com dicas, resoluções de questões, mas para isso é muito importante que você já tenha feito a leitura e que aqui, nessa aula, você aproveite para tirar suas dúvidas quanto às questões que você não conseguiu entender, tá? Eu uso a didática mais simples possível, sem juridiquês, e tento exemplificar para que você entenda. Então, vamos iniciar os crimes contra a vida, tá? Não são crimes contra a pessoa, são crimes contra a vida. E isso vai incidir nessas matérias, podem cobrar de você, paralelamente, não só a letra de lei, né, as qualificadoras, os tipos de crimes, mas também as questões teóricas relacionadas ao intercrimes, muitas questões jurisprudenciais, por isso que a gente precisa estar atento. Sem mais delongas, questão número 1, vamos treinar para a prova. Se um agente X mata alguém por motivo fútil, responde pelo crime de homicídio simples, homicídio qualificado, latrocínio, corrupção e furto.
E aí, o que você marca na sua prova? Eu estou tentando aumentar aqui, só um minutinho aqui. O que você marcaria na sua prova? É muito importante você não confundir, tá? Os crimes qualificados com as lesões corporais, porque nós vamos ter majorante na lesão corporal e qualificado aqui no crime do homicídio, tá bom? Uma questão que está sendo muito cobrada nas provas são as qualificadoras de ordem subjetiva e de ordem objetiva. E quando que elas vão poder trabalhar juntas no mesmo crime? O que eu fiz para vocês, para essa aula ficar bem tranquila e para você não ficar com dúvidas? Eu trabalho com as tabelas, que é a melhor forma de você revisar de forma mais rápida. Então, qualificadoras do homicídio, vai qualificar. É subjetiva, é um caráter subjetivo, é um caráter, toda vez que você ler a palavra subjetivo, você lembra de sujeito, de pessoa, é uma coisa pessoal, é uma coisa subjetiva, ou seja, é uma coisa que é minha, tá? Você tem que sempre, quando você lê subjetivo, pensar no pessoal. Então, são motivos que determinam aquele crime. Diferente das qualificadoras, que tem uma ordem objetiva, quer dizer que tem um caráter objetivo. Ali o que determina não é o que o sujeito pensa, como ele age, mas sim pelos meios de execução, pelo modo que ele executa aquele crime. E você deve saber quais são as qualificadoras de ordem subjetiva e quais são as qualificadoras de ordem objetiva. Não vá para a sua prova sem diferenciá-las, porque eu vou trazer aqui para você jurisprudência atual disso que está sendo cobrado na sua prova, tá? Então, de caráter subjetivo, é mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Então, aqui nesse homicídio, que eu não vou te adiantar qual que é o nome doutrinário dele, o que seria um motivo torpe? Aquilo que seria, por exemplo, mediante um pagamento para você matar alguém. Seria esse motivo vil, repugnante, tá? O por motivo fútil, por exemplo, uma besteira, uma briga de trânsito, uma briga qualquer, uma bobagem. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Eu não quero que vocês esqueçam essa qualificadora, tá? Qualifica o crime, aquele que assegura a execução, a ocultação, a impunidade ou até mesmo a vantagem do próprio crime. Qual que é a outra qualificadora de ordem subjetiva? É contra vocês, futuros policiais, tá? Penais. Todo mundo integrante da segurança pública, integrantes também do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, a FNSP, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Aqui vai entrar, gente, não só o que vocês já sabem que está lá no 144, mas também policiais penais, Força Nacional de Segurança Pública, Guarda Municipal. Não caia nessa pegadinha. Todo mundo aqui, se matou o companheiro, o parente, até o 3º grau, ele vai estar aqui nessa qualificadora de caráter funcional, do agente funcional, desde que esteja trabalhando em exercício durante esse crime, tá? Agora, as modalidades de qualificadoras de ordem objetiva é com emprego, aqui é o modo de execução. Eu vou empregar veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou que possa resultar perigo comum. Também é qualificadora de ordem objetiva a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, tá?
Então, eu quero colocar o exemplo que foi trazido nessa prova agora, de 2021, do caso do namorado, tá? Que descobre o amante, pega o celular da namorada e combina com a amante um encontro para poder matá-lo, compra uma arma, enfim. Só que no final ele vai desistir, enfim, vai depender do caso concreto, né? Se vai haver o homicídio, se vai ser tentativa. Mas a questão que eu quero trazer para vocês que essa questão de mandar uma mensagem pelo celular da mulher, da namorada ou da esposa, combinando isso, é um elemento surpresa. Você consegue entender que seria uma traição, uma emboscada? Então, você tenta lembrar desse exemplo. Contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, e com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, tá? Mais nova modalidade aqui, qualificadora. Os crimes contra a vida, eu quero que você leia, tá? O artigo 121. Não deixe de ver o homicídio privilegiado, que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Todas as hipóteses de homicídio qualificado, eu coloquei aqui para você já na frente o que é subjetivo, objetivo, para você se lembrar, tá? E a questão do aumento de pena, eu também quero que você lembre disso aqui, do homicídio tanto doloso ou culposo, tá? Nós temos também o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação, crime contra a vida, infanticídio, aborto provocado pela gestante, por terceiro, na sua forma qualificada e o aborto necessário. Então, se a gente vai trabalhar os crimes contra a vida, eu quero saber o que é a vida. É a vida intrauterina, extrauterina, tá? Eu quero que você lembre disso. Se a morte intrauterina, isso é aborto. Só vai haver homicídio depois que a criança nascer. Eu posso ter a modalidade homicídio e posso ter também a modalidade infanticídio, quando a mulher, no estado puerperal, né, logo após o parto, ela mata o seu filho. E no caso de homicídio, eu tenho que ter a vida extrauterina. Extrauterina. Isso já foi cobrado em prova, tá? Então, o homicídio é quando já está na vida extrauterina. Intrauterina, dentro da barriga, dentro do útero, é aborto, tá? Isso tudo está explicado. Então, eu já passei para vocês as qualificadoras, tá? E a primeira observação que eu quero trazer, que você não pode esquecer, que é uma pegadinha das provas, é que na questão do homicídio qualificado, nós temos a hipótese do homicídio funcional, que nós vimos, dos integrantes de sistema da segurança pública, mais Guarda Municipal, Polícia Penal e Força Nacional de Segurança Pública, e também as pessoas que ali estão no parentesco consanguíneo até o 3º grau. Nesse caso, se vier filho adotivo, você já escreve aí essa atenção. Filho adotivo não é considerado para os fins da aplicação da qualificadora do homicídio. Ex-funcionário também não. Se vier falando que for um aposentado, isso está lá no quadrinho, você vai fazer essa revisão. Não se esqueça. Isso aqui é casca de banana, olha as pegadinhas. E policiais legislativos que não estão ali também determinados, tá? Então, essa observação aqui eu trago para vocês, que é muito importante. Pode cobrar na sua prova que foi o filho adotivo de um policial, tá? Foi um policial já aposentado, não vai qualificar o homicídio funcional ou policial legislativo. Agora, eu espero que vocês estejam conseguindo ver, senão vocês podem me pedir aqui no chat para eu aumentar a letra, tá? Questão de número 2. Na investigação de crimes de homicídio, quanto ao motivo ou à circunstância, verifica-se que o homicídio mercenário é aquele cujo autor age motivado pela paga ou promessa de recompensa de natureza econômica. Está correto. Por quê?
nós temos uma construção doutrinária, então ela conceitua a qualificadora da mediante paga ou promessa de recompensa, tá? Então, nessa forma, você deveria saber como que chama o homicídio mediante a paga ou promessa de recompensa, que é essa natureza econômica. Normalmente motivado, né? Você lembra daquele caso do matador de aluguel, tá? Que a doutrina traz para a gente. Esse é o homicídio mercenário, tá? Ou o homicídio por mandato remunerado, motivado pela cupidez, isto é, pela ambição desmedida, pelo desejo moderado de riquezas, tá? Então, você não encontra isso no Código Penal e você também não encontra, na maioria das vezes, nas apostilas. Eu venho trazer realmente como que a banca cobra essas questões doutrinárias e jurisprudenciais, tá? Questão de número 3. No crime de homicídio, configuram-se modos que dificultam ou impossibilitam a defesa do ofendido. Dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido. Então, qual que você marca nessa questão que não tem como a pessoa se defender? O Igor marcou a B. E aí, pessoal? Querem chutar? Querem tentar? Quem participa aprende mais, erra e não esquece, tá? Então, bora participar. Olha só. Quando eu tenho uma traição, emboscada ou surpresa, você vai me falar, mas, Karine, não vem surpresa na questão no Código Penal, né? Então, no artigo 121 não fala surpresa. Mas, gente, a traição, a emboscada, é um elemento surpresa que vai impossibilitar a pessoa de se defender. Então, você fica ali parado, perto da casa da pessoa, sabendo que ela vai sair ou voltar do trabalho naquele horário. E você monta uma emboscada para ela. Ou então, o exemplo que eu usei do celular, né, que o marido traído, ele marca com o amante o encontro pelo celular da mulher para fazer esse encontro aí, matar o amante. Isso é uma questão que impossibilita a defesa do ofendido, tá? E esses modos de execução são de caráter de ordem objetiva, tá? Então, a doutrina diz que a surpresa é esse meio que dificulta a defesa do ofendido. Muita gente errou essa questão por não entender que aqui foi feita uma interpretação. Não tem surpresa no Código Penal, tá? Mas é um elemento que é sinônimo da traição, da emboscada, esse elemento surpresa, tá? Questão de número 4. Já está aqui com o gabarito. Olha, sobre o crime de homicídio, tem-se o seguinte: disse privilegiado o homicídio praticado para assegurar vantagem de outro crime. B. O assassinato intencional, mediante esganadura, configura hipótese de homicídio simples. Tiro nas costas e tiro pelas costas são expressões equivalentes e que tornam o homicídio qualificado. Considera-se qualificado o homicídio cometido para assegurar a execução de outro crime. Então, nós temos o gabarito D, que diz que é qualificado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Muita atenção. É muito cobrado o homicídio privilegiado, tá? E aí ele fala que o homicídio privilegiado é uma qualificadora, mas você não pode
confundir. Deixa eu ir lá no homicídio privilegiado. Fazendo já observação. Caso de diminuição de pena, se o agente comete o crime impelido, né, motivado por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, ou sob o domínio de violenta emoção. Mais uma vez, sob o domínio de violenta emoção. Eles vão colocar na prova sob influência de violenta emoção. Não. A pessoa tem que estar cegamente dominada, entendeu? É esse domínio aí. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. A sua banca não tende a cobrar prazos, né? Aleluia, a OCP que faz isso. Então, você não precisa se preocupar com 1/6 a 1/3. O que eu quero que você saiba é que esse homicídio privilegiado, ele constitui uma natureza jurídica do crime. O que é isso? É uma diminuição da pena, tá? Eu vou diminuir a pena. Então, qual que é o relevante valor social? Social, você lembra de sociedade. Esse valor é um valor coletivo da sociedade, é social. E um valor moral? Um valor moral, M de meu, é moral, é uma coisa interna, é minha. Por exemplo, o pai de uma filha que acaba de chegar em casa e vê sua filha estuprada e sai sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima e mata o seu algoz, o seu agressor, tá? Então, você deve atentar que é um caso de diminuição de pena, sempre a prova vai trazer ou um valor social, que é geral, ou moral, que é uma coisa íntima, pessoal. E é sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Apesar da jurisprudência e da doutrina ter divergência, esse logo em seguida, tá? Ele não pode ter um lapso temporal, ele não pode passar muito tempo, não é daqui dias, daqui algumas horas também é entendido como logo após, logo em seguida, tá? Alguém que provoca alguém em alguma situação do seu dia a dia. Homicídio privilegiado, tudo ok? Nós vamos ver a hipótese. Quando que pode ter homicídio privilegiado e qualificado, tá? Questão de número 5. Acerca do delito de homicídio doloso, assinale a opção correta. Constitui forma privilegiada desse crime o seu consentimento por agente impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Aí você vai falar, tá fácil, né? Mas é porque você acabou de ler. Se você não se atenta e faz a sua revisão, a matéria não entra por osmose. E para você ser um futuro policial civil, porque você já é, você só precisa saber a letra da lei. É só ler e reler até ficar seguro de quando encontrar essa questão na sua prova, você saber aqui, ó, que não é sob influência de violenta emoção, mas que é sob domínio de violenta emoção. Letra B. A qualificadora do feminicídio, caso envolva violência doméstica, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, não é incompatível com a presença da qualificadora do motivo torpe. Letra C. A prática desse crime contra a autoridade ou agente das forças de segurança pública é causa de aumento de pena. É possível a aplicação do privilégio ao homicídio qualificado, independentemente de as circunstâncias qualificadoras serem de ordem subjetiva ou objetiva. Letra E. Constitui forma qualificada desse crime o seu cometimento por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Marquem
A questão de número 5, meus amores. Vamos lá. Um minutinho para você marcar. Franciana B, Eduardo B. O gabarito é a letra B, tá? Parabéns aí para quem acertou. Isso é uma questão que você tem que estar preparado para jurisprudência. Olha só, o STJ diz que é uma qualificadora de ordem objetiva, portanto, é compatível com a qualificadora do motivo torpe. Qual que vai ser a questão da sua prova, tá? Que eu quero que você fique bem atento. Vai ter um motivo torpe, por exemplo, o marido com ciúmes da mulher, né, acaba provocando lesões corporais ou mata a mulher, tá? E também qualifica pelo fato de ser um caso contra a discriminação, menosprezo no caso de mulher. Ou seja, eu vou ter duas qualificadoras. Na sua prova, ele vai te perguntar. E aí, essa mulher ainda tinha um filho e ele sabia dessa condição, mais o aborto. Nesse caso, vai ser uma qualificadora apenas, vai incidir o princípio do non bis in idem, eu não posso, né, julgar duas vezes pelo mesmo crime? Nesse caso, não. A STJ pacificou. É isso que eu quero que você leve para a sua prova. Isso vai cair. Essas questões de ordem qualificadora, tá? Porque é isso que está sendo cobrado. Então, eu trouxe para vocês que, se vier uma questão, né, provavelmente com um novo contexto, um novo caso prático, você vai colocar que um crime, a qualificadora feminicídio, ele vai responder pelo qualificadora ou pelo motivo torpe ou pelo motivo fútil, não importa, mas ele vai responder por essa outra qualificadora, porque o STJ diz que é compatível a qualificadora de ordem objetiva, tá, com o motivo torpe. É só com isso, é só isso. Eu não trouxe nem o número do julgado, porque eu não quero que você se preocupe em memorizar o número, eu quero que você entenda o conteúdo. E tá aqui, ó, é uma frase para você lembrar para a sua prova e não se enrolar, tá bom? Então, letra B, vou marcar aqui, né? Já está marcado, mas eu escrevo, mas eu vou marcar para ficar aqui, para a gente poder retomar isso aqui mais tarde. A prática, a letra C, a prática desse crime contra a autoridade é causa de aumento de pena? O erro é falar que é aumento de pena, tá? Aqui eu tenho o quê? Uma qualificadora, tá? Quando for contra os agentes policiais da segurança pública, Guarda Municipal, Polícia Penal, Força Nacional de Segurança Pública, todo mundo aí vai ser uma qualificadora, tá? Então, muita atenção quanto a isso. A letra D, é possível a aplicação do privilégio ao homicídio qualificado? Isso somente, gente, vai poder ter o homicídio privilegiado qualificado, então eu vou ter dois homicídios, duas qualificadoras, somente privilégio e uma qualificadora. Então, por exemplo, qualifica pelo motivo de ordem objetiva de paga ou promessa de recompensa. E também o privilégio. Vamos colocar o caso que eu dei para vocês, o pai que pega, né, o sujeito, o criminoso, estuprando a sua filha. Esse é um valor moral. Só que aí ele não vai ter coragem de matar, ele não mata, ele paga alguém para matar. Ou seja, uma é privilégio, então eu tenho um homicídio privilegiado por um relevante valor moral daquela pessoa, do pai, e eu tenho também o quê? O homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa, que é o homicídio mercenário. Você está vendo que eu estou utilizando duas qualificadoras? Uma
um privilégio e uma qualificadora, só que ela tem que ser de ordem objetiva, tá? Ela tem que ser de ordem objetiva quanto aos meios e modos de execução. Vai cair na sua prova que é admitido o homicídio privilegiado com uma qualificadora de ordem subjetiva. Você marca errado, feliz da vida e chuta que é gol. Você acertou. Fique tranquila, porque quando cai, cai assim, tá? É possível a aplicação do privilégio independentemente? Não. Esse é o erro da questão, porque tem que ser de ordem objetiva, tá? Então, esse independente aqui, somente a objetiva que pode ser, não pode de ordem subjetiva. Escreva, releia, tá aqui o resuminho para você ver. Constitui forma qualificada desse crime o seu cometimento por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Aqui eu tenho um caso de aumento de pena, tá? E aqui não é a forma qualificada, aqui eu vou ter o quê? O aumento de pena. Então, eu vou voltar aqui para o artigo só para eu te dar uma dica aqui que vale ouro, tá? Aumento de pena é muito cobrado em prova. Vou tirar sua dúvida agora. Olha só. Parágrafo 6º diz: a pena é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Você consegue analisar aqui, ó, que eu estou falando de 1/3 até metade, metade, milícia privada. 1/3 até metade, milícia privada, tá? Outra hipótese que eu tenho, feminicídio, gente, eu vou passar vergonha, mas se eu te ajudar, você vai lembrar. Feminicídio, milícia, 1/3 até metade. Você lembra desses M's? Foi assim que eu me lembrei, tá? E você vai fazer assim. Beleza. Só que essa questão da milícia privada, tá? É aumento de pena. Como que todo examinador coloca na prova? Que milícia privada é qualificadora. E sabe por que ele faz isso? Atenção, anote. Porque lá na lesão corporal, artigo 129 do Código Penal, lá é uma qualificadora. O que eu te indico a fazer quando você tem casos de qualificadoras e aumento de pena semelhantes? Fazer uma tabela, comparar, colocar aquilo para ficar bem fácil, visualizando aquela diferença, e para sua mente entender que, olha, aqui homicídio é aumento de pena, mas na lesão corporal vai qualificar. Entenderam? Essas pegadinhas que eu trago para você ficar atento e não errar na sua prova, tá? Todos os aumentos de pena, do parágrafo 4º até o 7º, são muito, muito importantes. Nós temos o homicídio culposo e temos o homicídio doloso, tá? A pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, ou não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. Aumentou 1/3. O cara, sem querer, acontece um acidente de trânsito, ele sem querer, querendo, tá? E ele foge do lugar. O que vai acontecer? Aumenta a pena do homicídio culposo de 1/3. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos, tá? E sempre na prova, hoje eu fiz muitas questões, sempre perguntando esse aqui, ó, trocando por 70, colocando 12, 65, então tem que lembrar, tá? A questão do feminicídio e da milícia privada é de 1/3 até metade. Esses casos de aumentos de pena do feminicídio são muito recorrentes em provas, que são 3 meses posteriores ao parto, contra menor de 14 e maior de 60 anos, só que o aumento de pena é diferente,
Aqui o aumento de pena doloso é 1/3 apenas. Agora, se for no feminicídio, é 1/3 até metade. Então, 3 meses posteriores ao parto, menor de 14, maior de 60, deficiência, portadora de doenças degenerativas ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual descendente ou de ascendente da vítima. Está sendo muito cobrado, porque isso é atualização de 2018. E em descumprimento das medidas protetivas também de urgência da Lei Maria da Penha. Então, isso também foi incluído pela lei de 2018, recente, tudo que é recente é cobrado na nossa prova, tá? Próxima questão, se não tiver ficado nenhuma dúvida, tá? Eu estou passando para frente. Questão de número 6. Gente, está tudo aqui também, tá? Como vocês já sabem que todas as minhas questões são comentados, né? Letra por letra, todos os artigos aí para você fazer sua revisão, tá? Em relação ao crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, assinale a alternativa incorreta. É a incorreta, você não vai errar isso na sua prova, por favor, tá? Você risca, rabisca e começa a ler de baixo para cima as questões. Comete o crime quem induz ou instiga alguém a cometer o suicídio ou presta auxílio para que o faça. A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico. Caso o suicídio se consume, a pena é mais grave. O referido crime é previsto na modalidade culposa. O supracitado delito é um crime contra a vida. Qual você marca incorreta? Otacílio D. D de doloso Igor. Então, já que vocês estão respondendo rápido assim, me faz agora outra... me respondam aí no chat. Me deem outra resposta agora. Nos crimes contra a vida, que nós temos homicídio, nós temos induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, automutilação, infanticídio e aborto. Nós temos outros crimes contra a vida? Não, só esses aqui. Quais deles admitem a modalidade culposa? Quais dos crimes contra a vida admitem a modalidade culposa? Show, a Samara respondeu aí pra gente. Otacílio, Eduardo. Então, questão, né, que eu falo, eu brinco, tá, gente? Vocês me desculpem as brincadeiras, mas isso é questão Juninho, tá? Apenas aqueles crimes que o Código Penal, o legislador, disser que são crimes culposos, ou seja, salvo disposição contrária em lei, os crimes culposos são aqueles que haverá previsão legal, tá? Então, conforme aqui a questão de número 6, todo mundo acertou perfeitamente. Gabarito letra D. Não, gabarito letra C, peraí. Letra D. Aqui. O referido crime é previsto na modalidade culposa. Então, crimes contra a vida você já marcou aí, que é somente o homicídio, não tem por que desesperar na hora da sua prova, tá? Vou trazer questões aqui relevantes quanto às novas modalidades, tá? A automutilação agora, que veio o auxílio ao suicídio, a automutilação, né? A gente tinha só o auxílio aqui.
ao suicídio. Agora, a automutilação por causa da baleia azul, né? Famoso caso e tal. O induzimento e a instigação, isso aqui tem um caráter o quê? Moral, tá? Agora, quando eu falo em auxílio, eu estou falando de uma participação material. O induzimento, instigação, induzir é criar a ideia. Você lembra agora uma lâmpada acendendo na sua cabeça, criando essa ideia. É uma participação moral. A instigação é eu ficar falando, vai, bebe só mais uma, vai, só mais uma. Eu estou instigando, estou te provocando. Isso é uma participação moral. Eu quero que vocês prestem atenção que o auxílio, a participação é material. Eu te empresto a arma, eu te empresto a faca, eu te dou um remédio, enfim, tá? O que acontece? Nós tivemos uma alteração, era um crime material, e agora o crime é formal. Adivinha, meus amores, vai cair ou não vai cair na sua prova essa mudança? Com certeza, tá? Então, você deve saber que numa das alternativas, eles vão colocar que o suicídio, né, esse induzimento ao suicídio e tal, é um crime material. Ou seja, crime material é exigido o resultado. O crime formal, apesar de haver o resultado naturalístico, todo crime tem resultado naturalístico. Somente os crimes materiais que exigem o resultado. Por exemplo, o crime material, me dá o exemplo, homicídio. Agora, o crime formal é agora tipificado pela doutrina e jurisprudência, o auxílio, induzimento, instigação, tudo de suicídio, gente, era material, agora é formal, ou seja, mesmo que não tenha o resultado, tá? Mesmo que não haja o resultado, eu tenho a tipificação do crime. Outra questão, é admitido a tentativa, olha que importante, escreva isso que eu estou te falando, tá? Questão ótima, excelente de prova. A tentativa, gente, quando eu estou induzindo, quando eu estou instigando, não é um crime plurissubsistente, não é um crime que eu posso cortar ele em pedaços. Agora, o auxílio material, vê se você concorda comigo que o auxílio material pode ser tentado. Olha só, vou colocar aqui. A Franciane está querendo se matar. E ela está presa no lugar e ela fala comigo assim, professora, Karine, minha amiga, eu não quero mais viver, tá impossível. Eu vou e mando para ela uma faca, tá? Pelo correio, vai chegar na casa dela e ela vai se matar, porque lá na casa dela todo mundo deixa ela presa dentro do quarto. E aí eu mando a encomenda para ela, só que aí no meio, né, chegando lá na casa dela, o correio vai interceptar, ou seja, foi uma tentativa. Eu tentei enviar a faca para ela cometer o suicídio. Então, eu cortei. Quando eu tenho corte de execução de um crime, que seria o suicídio, eu estou na fase do intercrimes. Isso foi uma tentativa. Mas somente, por exemplo, se fosse eu enviando alguma coisa. Poderia ser, talvez, uma carta enviada, né? Eu também penso, induzindo a pessoa para se matar, né? A questão da induzimento e instigação, outra questão jurisprudencial relevante, o STJ diz que tem que ser para um grupo determinado, uma pessoa determinada. Então, não pode ser para o coletivo. Se eu ligar a televisão agora, começar a fazer várias chamadas no YouTube, agora mesmo, eu vou abrir essa aula, vou falar para todos vocês se suicidarem, tá? São pessoas específicas. Agora, se eu vou ampliar, colocar no YouTube para todo mundo assistir, sem um público-alvo, sem um público específico, nesse caso, não vai caracterizar o crime de induzimento ou instigação a suicídio, ok? Então, atenção com essas jurisprudências. Eu espero que você esteja entendendo. Não entendeu? Peça para que eu possa explicar da melhor maneira possível, tá? Questões que nós vamos ter, a pena é duplicada. Então, eu vou ter uma majorante. Como que vai vir na sua prova? A pena é triplicada? Ou vai falar que a pena é qualificada? Não, a gente vai ter o quê? A gente vai ter majorantes. Se falar motivo egoístico, torpe ou fútil, tá? Motivo egoístico, motivo torpe ou fútil. Eu quero que você lembre que é duplicada.
todos os aumentos de pena é duplicada no suicídio. Nossa, facilitou demais. Eu fiz a minha tabela, tá? Que é colada na minha sala de estudos e tá lá. É tudo duplicado. Olha só, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, o motivo duplica. Mais uma vez eu tenho o quê? Duplicar. Inclusive o menor ou diminuída a resistência, tá? Nós temos também, não está aqui, né? A continuidade. Só um minuto que eu vou para o artigo 122. Aqui, ó. Duplicada. Duplicada aqui, eu quero que você preste atenção. Não é triplicada, é duplicada. Motivo egoístico, torpe ou fútil. Redução da possibilidade, né, de resistência. Então, a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Amarrei a vítima, dei remédio para a vítima, chapei a vítima, tá? Até o dobro. Se é pela rede mundial de computadores, falou em computador, também o dobro aqui, ó, metade. Gente, para mim, dobro, duplo, metade, é tudo dobro, tá? Para eu entender. Metade é quando for o líder, tá? Se é para o líder, também aumenta. Se ele está na rede virtual, esse líder vai ter aumento de pena. Então, falou motivo egoístico, forte ou fútil, perdão, é duplicada. Falou também que diminuiu a capacidade de resistência. Por exemplo, eu dei um boa noite Cinderela para a pessoa. Ou é menor. Ou se é líder, ou se está na rede mundial de computadores, eu tenho duplicação da pena, tá? Agora, olha só. Nós temos aqui no parágrafo 6º, tá? Nós vamos ter essa hipótese que vai ser aplicado a lesão corporal gravíssima, e nós temos também, se ele for contra menor ou 14, ou não tem discernimento, né? Ou uma pessoa que não sabe o que está fazendo. A vítima que não sabe o que faz, ela não tem o quê? Completo discernimento mental, ou então ela está impossibilitada de resistência. Aí, nesse caso, o criminoso, né, vai responder pelo homicídio, se o crime é contra menor de 14, não tem, essa vítima não tem discernimento, não oferece resistência, eu vou ter o homicídio. Agora, se resultar lesão corporal, tá? De natureza gravíssima, nessas mesmas hipóteses, vai responder, né, com o parágrafo 2º da lesão gravíssima, tá? Com a penalidade do parágrafo 2º do artigo 129. Então, 129, nós temos o PIDA e o PEIDA, que é o mnemônico que você tem que saber para a sua prova, para você não confundir isso. Gerou lesão no homicídio. Foi uma lesão grave ou gravíssima? Você vai lembrar do PIDA ou do PEIDA. Ok. Lá na prova eu vou saber se é lesão grave ou gravíssima. Então, se for gravíssima, for menor de idade e não oferecer resistência e tudo isso, lesão grave. Agora, quer saber? Provocou a morte. Provocou a morte, nesse caso, se consumou, que eu tenho o quê? A reclusão do crime de suicídio é de 2 a 6 anos se resultar a morte, né? Se ocorrer efetivamente a morte, e a gente sabe quem que é o autor do induzimento, da instigação ou do auxílio. Essa pessoa, se houver a morte, ela não vai responder pela reclusão de 2 a 6 anos. Ela vai responder de acordo com homicídio, nos termos do artigo 121 do Código Penal, que está lá de 6 a 20 anos, tá? Porque aqui o legislador ele fez essa alteração em 2019, dizendo que se houver a morte, não vai ser aqui, ó, essa pena de... Nossa, alguém deu um suspiro agora que eu até assustei. Mijou na calça. Quem mijou na calça, meu Deus? Alguém ligou o áudio, desliga, por favor. Foi excelente a participação aqui.
Eu não sei quem mijou na calça, mas eu acho que eu não termino essa aula. Estou muito curiosa para saber quem que fez xixi na calça. Olha só, gente. Então, retomando aqui, ó. Eu votei no homicídio simples aqui, reclusão de 6 a 20 anos, tá? 6 a 20 anos. E no homicídio qualificado, também é reclusão, mas agora é 12 a 30 anos, tá? 6 a 20, 12 a 30. Você lembra isso aqui, não cai na sua prova, mas eu não sei porquê, eu acho que eu tive um trauma da OCP e eu memorizo até as penas. Não cai na sua prova, tá? Mas aqui... Gente, vocês também ouviram, né? Não fui só eu, não. Não tô louca. Então, vamos lá. Então, eu já falei sobre os crimes que admitem. Só pode ser, né? A vida de pai, de mãe é dura, eu sei como é que é, eu super entendo, tá super tranquilo. Mas nos garantiu umas ótimas gargalhadas, tá? Então, vamos lá, pessoal. Revisando o que nós já vimos. Quais são os crimes contra a vida? Homicídio, o induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação, infanticídio e aborto, tá? Você tem que lembrar aqui, fazer a leitura desses artigos. É normal, Roberta, é super normal, tá? Combinado, leitura dos artigos e desse material aí, essa tabela que tá sensacional, tá? Com todos os pontos que são cobrados de forma bem resumida. Olha, a policial Michele Putin, na noite de 14 de março de 2018, quando retornava para sua casa, após liderar uma exitosa operação contra o tráfico na comunidade Miracema do Norte, foi abordada por 2 homens armados e friamente assassinada. Então, a policial foi assassinada. Num fenomenal trabalho investigatório, a Polícia Civil logrou êxito em identificar os assassinos como sendo Jorge e Ernesto Petralha, apurando que tal homicídio, aqui, ó, tudo que você precisava, só isso aqui, se deu em represália pelas prisões ocorridas quando da citada operação policial. Isso tem relação com o exercício da função da policial? Respondam para mim. Sim, sim, sim. Sim, tem tudo a ver. Então, ou a questão vai trazer que a pessoa matou, né, o policial só porque é policial, não tem nenhuma outra questão, tá? Não sabia que era policial ou não gosta de policial, mas ele está no exercício da função, matou porque é policial. Então, se uma questão vier que fulano não estava fardado, não estava no exercício funcional, mas as pessoas que mataram sabiam que era policial. Nesse caso, é por causa do exercício da função. Tem que ser no exercício da função. Por exemplo, esse policial me prendeu, agora eu vou matar ele, tá? Então, esse é o quê? O homicídio funcional do parágrafo 2º do inciso 7º, tá? Olha só, letra D, eu quero fazer uma observação do homicídio qualificado por motivo torpe, que é aquele repugnante, aquele vil, aquele hediondo. O motivo do homicídio a sangue frio está relacionado ao motivo de a vítima ter liderado com esta operação contra o tráfico. Ou seja, o motivo está ligado ao cargo e à função de segurança pública que ocupa, tá? Se ele não soubesse que ela era policial e que não fosse por uma questão relacionada à função, eu não teria o homicídio funcional qualificado pela função do agente público, mas eu teria outra qualificadora, tá?
E aí a circunstância, se falar que é uma mulher por razão feminina, é um feminicídio. Se for por motivo fútil ou torpe, também é uma qualificadora. Você tem que entender, tá? De acordo com o que a prova cobrar para vocês na prova. Vamos lá, senhores, questão de número 8. Adamastor, valendo-se de sua arma de fogo e agindo com animus necandi. Quem sabe o que é animus necandi? Animus rabendi, animus rensendi. Tem que saber o animus necandi. Deixa eu ver se... Gente, quando falar animus necandi... Deixa eu ver se alguém respondeu. Também não. Animus necandi é o elemento subjetivo do crime. Nossa, professora, você não respondeu nada. O que é o elemento subjetivo do crime? Que está alocado dentro da conduta, que é toda ação ou omissão. Conduta, você sabe. O que é a conduta? A conduta de eu estar dando aula agora é minha ação ou omissão. Quando eu falo, eu deixo de falar. É o momento do meu comportamento. Toda conduta é um comportamento. Qual que é a sua conduta? A sua conduta, nesse momento, é estudar. Então, é a sua ação, tá? Qual que é a conduta? Nós temos um elemento subjetivo dentro da conduta, que sem ele não há crime. Qual que é o que é? Animus necandi, ou sinônimo de animus necandi, é o elemento subjetivo da conduta. Alguém sabe? Show, Eduardo. Brilhou. O elemento subjetivo é aquilo que eu já falei para vocês. É o dolo. Mas o elemento subjetivo, você lembra de pessoa. Quando eu quero fazer alguma coisa, é uma coisa pessoal. O dolo é a vontade. E para haver uma conduta, eu tenho que ter uma vontade, ou dolosa ou culposa. Então, dentro do fato típico, nós temos conduta, nexo causal, resultado e tipicidade, tá? Então, primeiro eu vou analisar a conduta. Para eu ter uma conduta, ela tem que ser voluntária, eu tenho que querer fazer aquilo. Se eu, por exemplo, estou aqui durante a aula, tá? Eu vou chupar a laranja, que eu gosto muito. Estou aqui descascando minha laranja. Vem aqui minha filha e dá um susto em mim. Eu, sem querer, eu pego a facada por um ato reflexo e mato aqui ela, passa na jugular dela e ela cai e morre na hora. Me responda, houve conduta? Houve elemento subjetivo, que é a mesma coisa que eu perguntar, houve dolo? Não, meus amores, não houve dolo. Eu tenho que ter a intenção. Eu tenho que ter o dolo. O que é o animus necandi? É o dolo de matar. O que é o elemento subjetivo? É o dolo. Eu tenho que ver qual que é o dolo daquela pessoa. Era matar? Então é homicídio. Era machucar? Então é lesão corporal. Eu tenho que analisar. Então, primeira coisa, quando você estuda os elementos do crime, você tem que saber que o dolo está na conduta. Se eu não tiver o dolo, eu vou excluir a conduta, eu vou excluir o fato típico, eu excluo o crime. Não há crime. A extinção da punibilidade. Eu não vou punir ninguém, porque não há crime. Eu tenho que analisar a primeira conduta. Depois eu analiso a licitude, depois eu analiso a culpabilidade, a potencial consciência da ilicitude que está dentro da culpabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa que está na culpabilidade. Se vocês conversarem comigo, eu me proponho a fazer, estudar com vocês a teoria do crime, as excludentes de cada elemento do crime. Nós temos 3 elementos do crime. Fato típico, ilicitude ou antijurídico, é a mesma coisa, são sinônimos. E eu tenho a culpabilidade. O que mais é cobrado sobre esses elementos são elementos do fato típico e as excludentes da ilicitude. Mas nós temos que analisar as excludentes do fato típico primeiro,
para depois eu analisar se foi legítima defesa, se foi estado de necessidade, exercício regular de direito. Primeiro eu analiso se houve conduta, se houve tipicidade, se houve a lesão, se houve o nexo causal entre a minha conduta e o resultado, se tem uma ligação, um vínculo. Eu me disponho, se vocês tiverem essa vontade ou a dificuldade, para eu explicar a teoria da árvore do crime, tá? Os elementos do crime e as excludentes do crime. Ou então, caso vocês já saibam tudo, eu posso fazer um material de questões ou um resuminho e mandar para vocês fazerem a revisão, porque eu estou com vocês, tá? Então, sim, Roberta, se vocês já sabem, ótimo, melhor ainda. Mas eu me proponho... Ah, tá, ótimo. Se vocês quiserem, pode me chamar no WhatsApp, meu pessoal. Eu vou colocar vocês em uma chamada gratuita de uma aula só sobre a teoria do crime, tá? E aí você me chama, eu vou te enviar o link e essa vai ser a aula chave para você entender todos os elementos do crime. Fato típico, ilícito e culpável, tá? Então, eu vou explicar para vocês, porque é uma questão da sua prova para você entender toda a logística, né, do crime. De forma gratuita, vou ajudar vocês, porque eu quero que vocês tenham uma excelente nota, uma excelente aprovação aí nessa prova dos senhores aí da Polícia do Paraná, tá? Sim, vou fazer uma aula resumida, vou trazer questões, mas eu vou explicar primeiro para vocês. Só me chamar lá, tá? Estou disposta a ajudar mesmo. Então, vamos lá. Adamastor, com ânimos necande, que agora você sabe que é dolo, ele pega sua arma de fogo e deferiu diversos... Deferiu não, né? Desferiu, tá errado aí, ó. Eu só copiei a questão, mas tá errado. Desferiu diversos tiros contra sua vítima, com o firme propósito de atingi-la. Entretanto, mesmo após deflagrar todos os projéteis de sua arma, Adamastor, por erro na pontaria, não conseguiu acertar nenhum deles, razão pela qual a vítima saiu totalmente ilesa do evento criminoso. Pelo exposto, Adamastor praticou tentativa de lesão corporal, não praticou crime de tentativa de homicídio em razão da caracterização do crime impossível, praticou crime de homicídio na forma tentada, caracterizando-se a denominada tentativa perfeita, praticou o crime de homicídio na forma tentada, caracterizando a denominada tentativa imperfeita. E aí? Qual a questão que você marca? E aqui, vocês, como é que vocês estão em erro? Erro é uma questão que sempre cai na prova da polícia, tá? Tentativa perfeita, que ele deflagrou todos os projetos, tá? Então, olha só, eu quero saber qual que é o erro. Nós temos o erro sucessivo, né, que é o aberratio causae, que tem um dolo sucessivo, né? Eu não mato pelo que eu queria, mas eu mato pela segunda causa, né? É como se fosse doloso esse crime. Eu tenho um erro aberratio ictus, eu tenho um erro de tipo, erro de proibição, erro de tipo permissivo, erro putativo. Como que vocês estão aí quanto à questão de erro, tá? E qual seria, já te adiantando, qual seria essa questão aqui, ó? Erro na pontaria, qual seria o tipo de erro que Adamastor, se a questão estivesse perguntando de erro, qual que seria o erro aqui? Também temos erro diverso do pretendido. Esse assunto é muito fácil, muito simples. Vou ajudar vocês com o assunto sobre erro, combinado? Me chamem lá no WhatsApp que eu vou ajudar vocês, tá? Olha só.
caracterizando a tentativa perfeita. O que é a tentativa perfeita? É quando eu pego, eu saco o revólver e eu atiro tudo que eu tenho. Eu dou tudo. Então, quando eu deflagro todos os projetos, quando eu atiro tudo, eu dou tudo, tudo. Você tem que lembrar, perfeito é tudo. Eu acabei com tudo. Não restou uma bala no revólver. Essa é a tentativa imperfeita. A tentativa imperfeita eu não vou terminar tudo. Eu começo, mas eu não dou continuidade. Eu posso dizer que ela é inacabada porque eu não termino de executar. Eu tinha todas as balas no revólver, os projéteis na arma, mas eu não termino, tá? A execução é interrompida antes de ser executada, tá? E a tentativa perfeita também pode-se falar em crime falho ou crime frustrado ou tentativa acabada, tá? Ele não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, lá no artigo 14 do Código Penal, nós temos o crime consumado, é quando nele se reúnem todos os elementos do tipo penal, não é isso? E lá, no inciso 2, o crime tentado é aquele que não se executa por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, essa é a tentativa, é aquela tentativa perfeita, tá? Só que nós temos aqui, foi praticado, a questão vai levar para você essa palavrinha aqui, ó. Deflagrou, nossa senhora, meu Deus do céu, assustei aqui. Olha só, deflagrou todos os projetos, quer dizer que essa tentativa aqui foi perfeita, foi acabada. A questão não vai deixar isso vago, ela não vai deixar, ela não vai omitir, tá? Então, olha só, tentativa perfeita, ou se vier crime falho, você, por favor, vai memorizar os sinônimos. Você não vai perder uma questão dessa, porque está perguntando do crime falho, tá? O crime falho é aquele que falhou, ficou só na tentativa. E a tentativa é perfeita quando eu dou tudo, eu atiro tudo. E ainda assim, não consumo o crime por circunstâncias alheias à vontade. No caso, a circunstância alheia foi por erro na execução. Ele sabia quem que ele queria acertar, ele não errou quanto ao sujeito, mas ele errou na execução, tá? A tentativa imperfeita ou inacabada, você vai lembrar, é imperfeita ou inacabada, tá? Ele não consegue praticar. Então, se ele, por exemplo, o agente não descarregar o pente da arma em virtude de ter sido impedido por terceira pessoa. Essa é inacabada ou imperfeita. É diferente da tentativa perfeita, porque eu fiz de tudo e por circunstâncias alheias à minha vontade eu não consegui. Por exemplo, os policiais foram acionados e chegaram no lugar. Por exemplo, a minha arma falhou. Por exemplo, eu errei na pontaria, como é o caso da questão, tá? Mas nós temos também a tentativa branca, que é chamada de incruenta, e a tentativa vermelha, chamada de cruenta. Vou colocar aqui de vermelho, por quê? A tentativa vermelha ou cruenta, você vai lembrar do cru, da carne crua, você vai lembrar do sangue, é vermelho, porque atinge o alvo. Se eu consigo atingir o alvo, é uma tentativa cruenta. Vamos ver aqui, ó. Não conseguiu acertar nenhuma das balas. Nossa, mas esse Adamastor é ruim demais de pontaria, senhor. Não acertou nenhuma. E ele acabou com todos os projetos da arma. Essa é uma tentativa cruenta ou incruenta? Perfeito, Igor. Incruenta, sabe por quê? Porque ela não atinge o alvo. A incruenta, ela não atinge o alvo, tá bom? A vermelha, você vai lembrar de vermelho de sangue, que é crua, e vai lembrar que atingiu. Então, conseguiu provocar uma lesão, né? Se descarregar a bala ali e uma pegar, eu vou falar que é cruenta, mas só uma pegou, mas é cruenta. A tentativa ela é cruenta porque ela atinge a pessoa, tá? Atinge o alvo.
Então, você lembra, se atingiu o alvo, vai sair sangue. Aí você lembra de cru. Isso aqui não dá para errar, é muito fácil, né? É só para revisar, eu sei que isso aqui é tranquilo. Mas eu trouxe essa questão para você lembrar isso. Que aqui a questão, ela podia ter perguntado se é tentativa perfeita e se era tentativa cruenta ou incruenta. Então, pode vir uma questão, tá? Que é puramente doutrinária na sua prova. Eu não me preocupo a trazer tanto leitura do artigo, porque isso você consegue ler em casa, mas eu preocupo em trazer a doutrina e jurisprudência, que normalmente é o que você tem mais dificuldade de estudar. Questão de número 9. Paulo, diante de séria discussão com Pedro, dirigiu-se até sua residência e, visando causar mal injusto contra este, apanhou uma arma de fogo e de dentro de seu quintal, mas em direção à via pública, efetuou vários disparos contra a pessoa de Pedro, tá? Vale ressaltar que Paulo tinha registro da arma de fogo e que Pedro foi socorrido por terceiros e não veio a óbito. Diante do caso, letra A. Paulo vai responder por tentativa de homicídio em concurso material com o crime de disparo de arma de fogo por força do artigo 69. Letra B. Tentativa de homicídio em concurso formal com o crime de disparo de arma de fogo. Letra C. Paulo responde por tentativa de homicídio, não respondendo pelo crime de disparo de arma de fogo. Letra D. Paulo responde por tentativa de homicídio em continuidade delitiva com o crime de disparo de arma de fogo. Letra E. Paulo responderá pelo disparo de arma de fogo, não respondendo pela tentativa de homicídio, haja vista que o crime definido no artigo 15 tutela a segurança pública. Então, beleza, né? Isso, gente, é o chamado princípio da consunção, tá? Também chamado princípio o quê? Da absorção. Consunção ou absorção é que o crime meio, né, vai absorver pelo crime fim. A finalidade era matar, o homicídio, e ele vai utilizar a arma como meio de matar, é óbvio, né? Ou então ele vai usar ou a arma, uma faca, alguma coisa, ele tem que usar para matar. Ele também pode matar com o próprio peso do corpo, estrangulamento ou por lesão corporal, tá? Mas o que eu quero que você entenda que quando eu falo de absorção por disparo de arma de fogo no crime de homicídio, é porque o crime meio ele é absorvido pelo homicídio, pelo crime fim. Então, esse princípio da consunção também é chamado de princípio da absorção. Absorção. Aqui está explicado e tal, os artigos, olha. Se uma pessoa, tá? Conflito aparente de normas, no qual o princípio da subsidiariedade se aplica. Se o agente não entrar na infração mais grave, necessariamente entrará na mais leve. É como se funcionasse o princípio da subsidiariedade como um soldado de reserva. Se vier na sua prova soldado de reserva, plenamente correto, marca correto, tá? Subsidiariedade e soldado de reserva. O agente, utilizando arma de fogo, atira e mata alguém, haverá homicídio e porte de arma de fogo, ou apenas homicídio. E se uma pessoa pratica homicídio com arma de fogo, a acusação por porte ilegal de arma deverá ser absorvida? Aplica-se o princípio da consunção? Como o direito é lindo, vai depender de como vier na sua prova.
Na primeira situação, o crime de porte não será absorvido se ficar provado que nos autos o agente portava ilegalmente a arma de fogo em outras oportunidades antes ou depois do homicídio e ele não se utilizou da arma tão somente para praticar o assassinato. Olha o exemplo. A instrução demonstrou que João adquiriu a arma de fogo 3 meses antes de matar Pedro e não comprou com essa finalidade. Não há a consunção. Agora, vai aplicar a consunção, então só responde pela tentativa de homicídio, não vai responder pelo crime o quê? De disparo de arma de fogo ou porte ilegal. Aqui no caso é de porte ilegal, tá? Ó, aqui é porte de arma de fogo. Diferente da questão. Se não houver provas de que o réu já portava a arma antes do homicídio, ou se ficar provado que ele a utilizou somente para matar a vítima. O agente compra a arma de fogo e, em seguida, ele vai correndo para a casa da vítima matar, tá? No caso, o STF ficou provado que o réu havia comprado a arma 3 meses antes da morte da vítima. Então, nesse caso aqui, né, tanto provado pelas testemunhas e o revólver utilizado, que foram em momentos diferentes, tá? Desígnios autônomos, ou seja, em momentos diferentes, razão pela qual não se pode reconhecer o princípio da conjunção entre o homicídio e o porte legal de arma de fogo, tá? Deixa eu ver as dúvidas aqui. Sim, Franciana, o disparo de arma de fogo em via pública é um crime de perigo abstrato. Eu não preciso necessariamente do resultado que tenha disparado contra alguém. Inclusive, até os senhores policiais civis, se disparar em via pública sem necessidade, responde pelo crime também. Tá? É um perigo. Perigo abstrato, não, perigo concreto, né? Então, você vai analisar 2 situações da sua prova, vai dar uma atenção para julgados também, que a gente não pode só estudar a lei sem olhar a jurisprudência, tá? A questão da absorção aqui ficou clara, porque ele dirigiu-se à sua residência e apanhou uma arma de fogo, tá? Ou seja, ele já tinha essa arma de fogo. Ele não foi comprar uma arma de fogo para matar, ele já tinha, ele usou isso e vai responder pela tentativa. O disparo de arma de fogo vai ficar absorvido porque é crime subsidiário. Então, também você pode ler consunção, absorção e tá tudo certo na sua prova, tá? Vamos agora, questão de número 10, fale um gabarito. Logo após saber que seu filho fora vítima de uma agressão, Hernani saiu ao encalço do agressor, tendo disparado vários tiros em direção a este que veio a falecer em virtude da conduta de Hernani. Letra A, hipótese de homicídio privilegiado, que é causa de excludente da ilicitude. Hernani responderá com a mais recente posição do STJ por crime de homicídio qualificado por motivo torpe. Hernani vai responder por homicídio simples. Perdão, gente, mais uma vez eu estou aqui vacilando aqui no teclado, tá? Homicídio simples, letra D, homicídio privilegiado, que é causa de diminuição da pena, e a letra E, que é homicídio privilegiado, que é causa de excludente da culpabilidade. O Eduardo Cooper, ele é Cooper mesmo, né? É o Cooper da corrida, porque ele é muito rápido. Eu acho que a internet dele é tão boa que não dá nem delay, não dá nem tempo do pessoal terminar de responder. Mas eu estou adorando. Eu gosto quando vocês participam, porque aí sim eu sei que vocês estão engajados
Vocês estão prestando atenção e estão se esforçando. E eu tenho certeza que vocês também, caso acertem e errem, não vão esquecer, tá? Homicídio privilegiado, eu já disse que é diminuição de pena. As questões adoram falar que é excludente de ilicitude, que é excludente de culpabilidade, que é uma qualificadora, tá? Então, essa questão aqui, ó. O pai vê seu filho chegando da escola todo arrebentado, pega a arma e sai para matar o agressor. Isso aí é um motivo de relevante valor social ou moral, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. O juiz pode reduzir a pena de 1/6. Então, é causa de redução. O que você vai lembrar? Você lembra do pai que mata o estuprador da filha por meio cruel, tá? E aí eu posso ter um homicídio qualificado, tá? Pelo meio. Também pode ser privilegiado por causa que é uma diminuição, por causa do valor, relevante valor moral, né? Pelo domínio dessa violenta emoção. Agora eu quero te perguntar. Eu já fiz essa pergunta, eu quero saber se vocês relembram, se vocês estão fazendo revisão. O latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Quem construiu esse nome, latrocínio, foi a doutrina, tá? Os doutrinadores, os professores falaram que é latrocínio. Quem que vai julgar esse crime que tem o resultado morte? É o juiz singular ou é o tribunal do júri? Me respondam aí no chat. Deixa eu ver aqui. Aí. Ah, tá. É porque eu mexi aqui no negocinho. Ok, vocês estão todos aí afiadíssimos, preparados, não tem nenhuma dúvida, né? Na última aula, ninguém conseguiu me responder. Podem acreditar, não sabia, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou abrir espaço para perguntas, terminamos as questões, trouxe as questões mais relevantes. Eu quero que vocês saibam que vai ter no simulado, tá? Nós vamos trabalhar tudo isso que já foi visto em aula. O que eu quero que você faça é a leitura muito atenta desse resuminho aqui, que vai falar, por exemplo, do crime de homicídio, da tipicidade. Matar alguém é depois do parto e não estando presentes circunstâncias de infanticídio. Então, qual que é o bem jurídico? É a vida humana extrauterina. Uma questão de prova, ela veio perguntando se a vida humana era extrauterina, intrauterina e outras formas, tá? Sobre o ser humano, né? Tem que ser um ser vivo. Se é crime material, plurissubsistente, admite tentativa. Crime formal e tribunal do júri, se não for homicídio culposo. Tribunal do júri só para homicídios dolosos contra a vida. E dentro do dolo da conduta, você tem que também estudar a fase do intercrimes. Eu tenho a cogitação, eu tenho a preparação, a execução e a consumação. Normalmente, essas questões, gente, escutem o que eu estou falando. Elas são ligadas à questão do intercrimes. É cobrado o homicídio, mas quer saber quando que vai ser, se foi tentativa, se foi desistência voluntária, se foi arrependimento eficaz. Sempre está ligado a essa fase do intercrimes, tá? Só que aqui tem um resumo muito, muito explicativo, também com a questão
STJ, STF, questão doutrinária, os resumos, né, que a gente pode estar olhando, gêmeos chifópagos, né, que são aqueles colados, como que vai ser a situação de crime impossível, as competências, as questões de indígena na competência, que eu já trabalhei competência, mas é uma forma de você revisar questões importantes, tá? Então, havendo alguma dúvida, vocês podem me mandar, tenham contato direto, eu vou estar mandando, tá, no grupo, mas quem quiser assistir a aula, que eu vou disponibilizar gratuita, me chame no privado, para eu poder te adicionar, para a gente poder conseguir aí nesse mês derrubar todas as suas dúvidas quanto às questões de direito penal e processual penal e legislação especial, tá? Então, aqui, ó, você tem que ver essas questões aqui. Quando que eu vou ter diminuição? Ou seja, eu tenho privilégio quando eu tenho atenuante genérica, tá? Eu tenho que ver essas relações. Você não pode esquecer, então você vai passar o olho nesse quadro, fazer essa revisão. Tem muita coisa aí que já está atualizado, tá? Aqui eu só não tenho o último inciso, tá? Mas eu posso atualizar para você. Não, tá aqui, tá o último aqui. Tá aqui, ó, o inciso 8. Tá aqui, tudo certinho, tá? Você não vai perder tempo lendo esse resuminho, tá? Que são pouquíssimas páginas, não são nem 5 páginas, tá? Então, você lê aí. Hoje nós vamos finalizar, se não houver mais dúvida. Vocês podem me perguntar se tiver alguma dúvida. Podem falar comigo no meu WhatsApp, tá? Pode mandar uma mensagem que eu tiro a sua dúvida. Mas por hoje é só, pessoal. Deixa eu abrir aqui a tela, deixa eu ver, que eu não estava nem me vendo. Eu diminuo aqui, eu não me vejo. Então, gostaria de agradecer, tá? Por vocês estarem aqui nessa noite, iniciando setembro. Muito, muito obrigada. Boa noite, bons estudos. E havendo alguma dúvida sobre essa matéria, é só me chamar. Boa noite para todos. Eu que agradeço. Obrigada pela companhia de vocês. Beijo, amores. Boa noite. Beijo, professor. Fica com Deus. Beleza, pessoal. Só rapidinho, né, um recado aí para o pessoal. Essa aula a gente já está subindo, tá? E já vamos colocar à disposição. Espero que todos tenham curtido, tenham gostado. Acompanha lá pelo grupo, né? Pelo grupo, a nova programação da semana que vem. Beleza? Um abraço a todos. Até a próxima, pessoal. Até mais.